BTG Bankers Experience 2021. Como sempre, mais uma aula fantástica aqui do canal, né? Muitos ensinamentos. Bom, como a gente vem falando sobre economia e futuro, logo vem a imagem na nossa cabeça, as oscilações dos mercados, das moedas, ações, não é mesmo? E para nos ajudar e dar um norte, teremos agora o painel para falar sobre oportunidades no mercado de ações. E para participar, eu convido ao palco Leonardo Linhares, membro do Comitê Executivo da SPX Capital, Márcio Correia, sócio da JGP, e Paulo Tsora, CIO e sócio fundador da RPS Capital. E para moderar esse painel, Gerson Zanlorenzi, o diretor executivo do BTG Pactual. Vamos acompanhar. Alô. Obrigado a todos. Primeiro, agradecer em nome do BTG Pactual a presença do Linhares, da SPX. Também o Márcio está online com a gente aqui. Tudo bem, Márcio? Paulo, da RPS Capital. Acho que um dia bom para esse painel, né? Um dia de bastante volatilidade, tem muita coisa para a gente discutir aqui. Eu acho que vai ser bem interessante esse nosso encontro. E talvez já aproveitando o tema do painel, né? Falando um pouco de oportunidades, a gente olha a Bolsa hoje, né, chegamos a tocar patamares de novembro do ano passado, né, com mais um dia de forte queda, e olhando alguns indicadores ali básicos de fundamentos, etc., nos parece que alguns setores começam a ficar descontados, e a pergunta de sempre é se a gente enxerga algum ponto de inflexão, onde o macro, né, vai acabar ficando, vai deixar de sobressair o micro ali, e a gente vai conseguir ter alguma visão aí melhor para o mercado de ações. Vou começar aqui na minha ordem, Paulo, começar a missão com você. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, bom estar com o Léo, com o Márcio. Cara, eu continuo desanimado com a Bolsa Brasil, tá? Eu acho que se você faz a conta de onde está os juros, eu não sei se ele está certo ou errado, mas o mercado está aí, a curva está aí para todo mundo avaliar. Eu não acho que a Bolsa parece barata olhando para os juros. Se eu tivesse que fazer uma aposta otimista em Brasil hoje, acho que eu faria mais no juro do que na Bolsa. Principalmente porque você tem que separar a Bolsa em várias bolsas, né? O Bovespa é uma cesta de ações e você tem muita coisa ali dentro, né? Então, eu vejo umas commodities muito baratas, com muita dúvida sobre o que está acontecendo no curto prazo com a China, mas aí eu vejo realmente um valuation muito, muito descontado. Uma das maiores é uma empresa estatal e a dúvida sobre quem vai ser o presidente do Brasil ano que vem. Eu vejo bancos, no geral, que é outro peso grande no índice, baratos, mas com bastante incerteza de longo prazo sobre o que vai ser o modelo de negócio do sistema financeiro mundial e Brasil daqui 5, 10 anos. Então, muito desafio sobre projetar o longo prazo desse negócio. E o resto, a bolsa doméstica, claro que existem subsetores que parece que exageraram, as small caps ficaram muito descontadas, mas nesses momentos de crise, esse é um movimento natural, as small caps sempre caem mais porque há uma busca por liquidez natural. Na hora da crise você quer ter uma porta de saída, e a gente está vivendo momentos de crise, óbvio. E aí, saindo das small caps, as empresas domésticas de mais qualidade, as empresas mais líderes dos seus setores, acho que elas corrigiram, mas em linha com o que a gente está vendo nos outras variáveis macroeconômicas. Eu não vejo que tem uma assimetria enorme para comprar as boas empresas no Brasil nesse momento. Até lá na RPS a gente tem preferido uma carteira de ações fora do Brasil, boas empresas, líderes dos seus negócios no mercado americano, hoje negociam a múltiplos parecidos com as peers, líderes dos seus setores aqui no Brasil, o que é uma absoluta incongruência, se você considerar que o juro real longo nos Estados Unidos está a menos 1%, e o juro real longo no Brasil está indo para a faixa de 6%. Então, deveria existir um altíssimo desconto para você estar comprando qualidade no Brasil, e esse desconto
pelo menos nas nossas contas lá na RPS, não existe. Então, a gente tem preferido mais a assimetria de estar comprado em ações fora do Brasil. Então, acho que vem muita volta pela frente ainda. Acho que a relação risco-retorno vai continuar bastante desafiadora. E aqui, fazer só uma última observação. O Brasil foi buy the dip desde 2015, né? Tudo que aconteceu de evento ruim era para ter comprado, né? A RPS começou em 2013. Quem fez esse mesmo movimento em 2013, e o Léo tem muito mais tempo até do que eu fazendo gestão de fundo, quem buy the dip na Bolsa Brasileira em 13, e aí vamos lembrar o que era o cenário de 13. 13 era o cenário, ia ter uma eleição em 14, o juro estava subindo, subiu para 15% entre 2014 e 2015, uma dúvida enorme sobre o cenário doméstico. Quem comprou bolsa em 13 achando que tinha feito o low ali, passou 2 anos, né? 13, 14, 15, com a bolsa caindo 25%, o juro a 15%, e o cara perdendo bolsa contra juro acumulado, alguma coisa na ordem de 60%. Então, depois a gente entrou numa trajetória melhor, veio o governo Temer, reformas, Cleves Caminhoneiros foi buy the dip, Joesley Day foi buy the dip, e mesmo o ano passado, né, que foi a maior crise que a gente viveu aí de curto prazo global, foi um baita buy the dip. As pessoas que compraram a bolsa lá no low, fizeram médio lá embaixo, hoje se acham geniais, que foram mão forte e conseguiram segurar e até fazer um belo investimento, mas tem que lembrar que tinha o pai de todos, que salvou todo mundo, o planeta Terra, no ano passado, que foi o Fed, o Quantitative Easing, que o André, inclusive, falou aqui. Dessa vez, essa crise é uma crise muito mais doméstica, que não vai ter pai de todos para salvar o buy the dip. Me lembra muito mais o cenário de 2013 do que essas buy the dips que aconteceram na Bolsa de 15 em diante até, inclusive, o ano passado. Então, eu estou bem cauteloso e eu acho que a gente não vai ter uma solução sobre os grandes problemas até o fim da eleição do ano que vem, e até lá são 12 meses. 12 meses, para quem tem cota, né, Léo? Para quem acompanha a Bolsa, 12 meses é uma eternidade. Então, eu estaria bastante cauteloso. Obrigado, Léo. Eu compartilho do que o Paulo falou. Eu gostaria até de estar mais cauteloso. Eu tenho que dizer que foi surpreendido os últimos dias com a quantidade de bobagem na parte fiscal que foram soltas. Era esperado, obviamente, no ano de eleição, no ano que tem um governo com popularidade baixa, que você está tendo uma inflação rodando a 10% ao ano e que a inflação da média da população brasileira é muito acima disso. Era esperado bondades, era esperado alguma utilização do fiscal brasileiro, mas não nessa velocidade, não dessa forma. A sensação que temos é que a discussão mal começou, ela começou muito mal. Então, a minha cautela vem, primeiro, que a gente vai ter que discutir juros mais altos, na linha do que o Paulo falou. Meu custo de oportunidade sempre foi CDI mais algum prêmio, juro real mais algum prêmio. Você escolhe a métrica, dependendo da incerteza que tiver. Não tenho nenhum problema do dinheiro ficar em caixa esperando oportunidade, principalmente quando você é bem remunerado. Então, na linha do que o Paulo falou, a gente vai voltar um pouco ao cenário de antigamente, que vamos ter juros. Os últimos 2 anos talvez tenha sido a grande anomalia olhando a história brasileira, no sentido de juros nominais e reais tão baixos. Então, se a gente não resolver essas incertezas que nós vamos ficar no cenário, e provavelmente nós não vamos resolver, porque é um ano de eleição, um ano que não vamos entregar nada de reforma, isso acho que vai se perpetuar. Então, olhando uma relação de risco e retorno, que é a questão aqui, eu acho que tem que ser cauteloso. Tá? Eu acho que... E além para ajustar esse cenário macro confuso, um cenário de eleição, que eu não vou entrar ainda aqui muito de forma profunda, eu acho que você vem de um técnico ruim, você vem você teve uma entrada relevante de investidores na Bolsa, você teve, por exemplo, teve muito fundo de multimercado que começou a ter um bias no comprado, entendeu? Isso acabou, tá? Acabou. Mas só para dar um exemplo. Então, eu acho que isso demora um pouco a reverter. Quando você junta isso, esse técnico, essas colocações, os juros e esse cenário incerto, eu acho que você deveria produzir preços muito bons. Estamos já lá? Acho que ainda não.
Acho que tem poças de preço muito bom, mas de forma generalizada, eu acho que ainda não. E comparando um pouco com o passado, por exemplo, lá 2013, 14, mas principalmente 2016, 2013 e 14 a história era muito longa, era uma história da Dilma ainda ganhar, um governo PT, uma série de dúvidas, o país piorando. 2016 você teve um grande evento, que foi quando ocorreu o impeachment e trocamos o presidente, que aí tivemos o início de reforma, a queda de juros reais, um ciclo que você poderia vislumbrar notícias positivas. Eu estou com dificuldade de ver essas notícias positivas. Então, historicamente, quando você junta a perda de juros reais, um técnico ruim e incerteza, o preço deveria ficar muito bom. Esse é o ponto. Tá? Eu acho que a gente ainda não chegou nessa hora, mas é inegável. A gente teve quedas significativas, começa a aparecer oportunidades. Eu acho que a gente, ao longo desse ciclo, ao longo dos próximos meses, a gente vai gerar oportunidades muito positivas nessa parte de small caps, em IPOs recentes. É do ciclo gerar oportunidades onde talvez tenha vendido para o comprador errado, onde está mal posicionado. Eu acho que é um pouco do ciclo, e eu gostaria de aproveitar. Para isso, acho que você vai ter que estar cauteloso com caixa e com calma, mas é isso. Pô, obrigado. Márcio, pode compartilhar com a gente um pouco da visão da JGP e a sua, por favor? Bem, gente, obrigado pelo convite, prazer aí. Vou compartilhar minha visão, tá? Porque a JGP a gente tem vários gestores, né? Tem fundo de mercado, de crédito, de ação, assim como a SPX, né? Assim, eu vejo duas coisas. Assim, quando eu olho para o macro, realmente eu fico negativo, tá? Porque basicamente o que está acontecendo, pelo menos a principal dúvida que eu tenho, tá? Porque assim, a gente está discutindo aqui o macro, tá? Se você olhar o micro, eu não tenho dúvida nenhuma que as ações estão muito atrativas, tá? Não tenho dúvida nenhuma. Mas o macro, assim, qual o nome do regime político que a gente está agora? Eu não sei, honestamente. Tá? A gente tinha o presidencialismo de coalizão com a FHC e com Lula, né? Teve uma coisa ali com a Dilma, né? Sei lá o que era, e agora a gente está num sistema político onde o presidente, que no primeiro ano não usava caneta por uma retórica eleitoral, agora delegou totalmente a caneta para um centrão que a gente não sabe exatamente o que ele né? Diferente de um centrão do passado. Quão responsável ele vai ser fiscalmente. Então, assim, a gente perdeu, ainda que temporariamente, a gente perdeu um framework fiscal. Qual que é o framework fiscal nosso? Né? São 17 milhões, 40 milhões, 400 reais, 500 reais, agora o Lula 600 reais. Qual que é o nosso framework fiscal para os próximos anos? Então, essa discussão é essa. Tá? Do ponto de vista micro, assim, eu acho que as ações estão muito baratas. Assim, vamos lá, tem várias coisas para dizer. A primeira coisa é o seguinte, isso é empírico, tá? Isso eu não estou dando minha opinião, assim, o que eu acho. Assim, a gente estudou e é um empirismo ali. Historicamente, o juro real, longo, alto no Brasil, ele come o prêmio de risco de ação, tá? Assim, se você voltar no passado e pegar os momentos de juro real alto, você não tem prêmio de risco em ação. Se você voltar lá em 2002, 2003, você simular um juro real longo alto de 14%, 15%, era o mesmo retorno que estava implícito naquela época na ação do Itaú, entre outras, Ambev, que estava implícito ex ante, não ex post, né? Então, assim, o Brasil tem essa característica, né? E por que isso? Porque como a gente tem muita vol macro, muita estabilidade macro, quando o risco cresce muito, você leva esse prêmio de risco de ação para dentro do risco macro. Então, assim, o DI é melhor. Bem, se o DI fechar amanhã, a bolsa também vai subir, né? E quando eu olho as empresas, assim, já foi falado, commodities estão muito baratas. Eu particularmente acredito que a gente tem um processo de transição energética global que o aço mudou. A China não quer mais exportar aço, entendeu? Assim, então, quando eu olho todas as commodities, que é o setor grande no Brasil, eu acho barato. Quando eu olho os bancos,
Tem uma incerteza de longo prazo sobre o business model? Tem, mas quando você olha lá o price earnings que você consegue projetar, estão muito barato, tá? Historicamente. Não, mas o earnings não é esse, é 20% abaixo, porque vamos entrar numa recessão grande, a inadimplência vai explodir. Pode ser que isso aconteça, e aí eu estou errado, tá? Mas eu queria ressaltar uma coisa. Projeção de economista, empiricamente, é para errar. Se você pegar a projeção da Focus no 1º de janeiro de cada ano e ver quanto é que era e quanto é que foi o erro da inflação e do PIB, é muito grande. O Focus projetava esse ano, início do ano, 3% de PIB, né? Então, assim, eu não queria levar muito esse macro aí de forecast de economista em consideração. O que eu estou vendo são empresas de altíssima qualidade que caíram dramaticamente, assim, os analistas meio que jogaram fora o modelo, né, tipo o micro, né? O ponto do Paulo de comparar o juro com o Ibovespa é verdade, só que quando você compara bons fundos, a gente começou em 2008, estava subindo até agora 800% vis-à-vis a Bolsa, que subiu 30%. Não estou dando o meu exemplo, que é o número que eu sei, mas tem vários outros fundos. Você não pode comparar a Bolsa com... Realmente é uma covardia, mas pegar os fundos que selecionaram boas empresas foram muito melhores do que esse juro aí, tá? E eu vejo empresas de excelente qualidade, com business models assim, muito robustos, que caíram. Então, assim, que estão bem descontadas. Agora, ok, vamos... a visibilidade, né, tá baixa, tal, vamos ter caixa, acho que parece ser o mais correto assim, mas eu acho que a discussão para mim é só macro agora, não tem discussão micro. Para mim, assim, eu nem paro para pensar muito, assim, se tá barato, eu tenho convicção. Outra coisa também é o seguinte, em geral, você pode ter um framework simples na sua cabeça, né, cenário bom, ruim, valuation bom e barato. Caro e barato. O mercado, ele navega de bolsa, ele navega a maior parte do tempo em 2 cenários. Cenário bom, valuation esticado, valuation caro, e cenário ruim, com valuation bom. Tá? Se você tiver... Eu acho que é o cenário de hoje, né? A valuation está bom com o cenário ruim. Se você estiver transitando por um cenário muito piorado, uma venezualização, um negócio assim, realmente está muito caro ainda. Mas eu particularmente não acredito. E tem alguns fatores assim, diferentes no mercado. O Léo colocou um ponto que eu concordo, essa pessoa física que entrou e eventualmente está saindo. Tem alguns interesses assim, que eu notei afetando o mercado. Por exemplo, 600 milhões de dólares por mês de brasileiro mandando dinheiro para fora para comprar criptomoeda. 600 milhões de dólares, é bastante dinheiro, assim, em termos de fluxo. Está falando de 3, 4 bi todo mês saindo de brasileiro para comprar criptomoeda, né? Você tem, o brasileiro agora inventou que vai tradar a Bolsa Americana. Eu acho legal, mas se eu fosse um investidor, e eu prefiro dar dinheiro para um investidor americano, investir em empresa americana, eu não vou investir em empresa americana, é complexíssimo. Tem os compounders lá, legal, esse tema aqui é bacana, mas você nunca vai ter um diferencial igual você tem no Brasil. E o brasileiro agora, os gestores tal, Paulo até mencionou, tá fazendo isso. Então, assim, você vê um fluxo também ruim, o cara fala, pô, Brasil, uma confusão e tal. Mas quando eu vejo o que eu acompanho há 20 anos no mercado brasileiro, acho que está muito parecido com o que sempre foi. Eu acho que a gente está só num cenário de incerteza de framework fiscal, mas se tiver alguma visibilidade um pouco melhor, eu acho que a Bolsa e esses papéis de qualidade que caíram demasiadamente no curto prazo vão voltar de maneira significativa. Ótimo. Obrigado. Eu vou aproveitar para puxar o gancho um pouco agora para o mercado internacional. A gente comentou alguns tópicos aqui já importantes, né? Até o próprio Esteves comentou agora há pouco sobre a preocupação em relação aos riscos no mercado internacional. E aí, queria entender um pouco a visão de vocês, como o Paulo colocou super bem, é o pai de todos ali, o Fed vai começar um movimento
de tapering, depois possivelmente uma alta de juros, um movimento que o mercado, né, vai ter que se acostumar agora, uma dinâmica nova, o custo de capital, né, o dinheiro tendo custo no mercado internacional. A gente viveu um grande tempo de expansão, onde as empresas cresceram lucros, cresceram earnings em cima de um custo zero para o dinheiro, e agora fica essa questão em dúvida. Então, eu queria aproveitar duas provocações aqui. Uma, em relação a isso, né, se o mercado está preparado para essa mudança, né, de cenário do Fed, e outra, se essa mudança pode gerar um rotation dentro do mercado. A gente viu ali as FANGs, o NASA, que realmente foram, grande parte puxou o S&P 500, se a gente pode voltar um pouco para a velha economia, ou se pode ter um ajuste forte de preço nas techs, que é um pouco do que o Esteve comentou aqui. Vou começar com o Léo aqui. A verdade é que se você pegar os últimos juros real, né, americano longo, vamos falar do longo, de 10 e 30 anos, ele era um grande 0,5% antes da pandemia, e hoje acho que o juros real de 10 anos está aproximadamente menos 1,10, e o de 30 anos, menos 0,70. Então, é óbvio que isso é um incentivo e um empurrão, eu acho, para você, no final das contas, tomar muito mais risco, ter expansão de múltiplos, e assim vai, né? Esse dado da criptomoeda brasileira é até chocante, né? A gente está saindo eu não sabia, 3 bilhões de reais mês. Então, e isso é global, né? A minha preocupação nessa discussão é que me parece que na margem, eu estou falando para os próximos 3 a 6 meses, obviamente, eu sou até economista, mas eu não ganho dinheiro para fazer previsão macroeconômica, eu ganho para acertar preço de ativos, isso vai subir ou cair. Mas eu acho que, dado tudo que a gente está vendo na parte inflacionária, e eu acho que eu nunca vi tantos fatores nesta ponta, seja na parte de choque de oferta, seja na parte do mercado de trabalho, seja no posicionamento dos bancos centrais e dos tesouros, da parte fiscal, seja talvez quanto a gente está crescendo acima do potencial, isso eu estou falando globalmente, né? Seja em tendências longas, né? A globalização que foi... a globalização e o Walmart foram, antes do e-commerce, foram grandes, né, para a inflação global, inflação americana principalmente, uma maravilha. O aumento da participação da mulher na força de trabalho global, né, são grandes tendências que viraram, de certa forma, viraram ou estabeleceram. E eu acho que vai ter um reconhecimento pelos bancos centrais nos próximos meses e trimestres, que talvez essa inflação que a gente está vendo seja menos provisória ou mais persistente, talvez, do que era comentado. Então, eu espero, sim, algum tipo de susto, né? Eu acho, nos próximos 3, 6 meses. Eu acho isso junto num cenário, talvez, que você vai ter também alguma discussão, talvez um pouco pior de crescimento, seja por China, que já está ocorrendo, e seja pelos efeitos, talvez, desses choques que a gente está vendo, seja pelo aumento de preços de commodities, inflação, e seja também porque eu acho que você vai perder um pouco do dinamismo, virando o ano, virando um pouco para frente. Eu acho que você pode ter, sim, algum tipo de susto. Mas eu acho também difícil a gente sair muito desta discussão, né? A verdade é que as economias desenvolvidas e economias de forma geral estão muito alavancadas. Então, você vai ter muito descrédito da parte do mercado. Eu acho que você ver esses juros reais fechando muito, tá? Mas eu acho que a gente está para ter um susto nos próximos 3, 6 meses aqui, porque acho que a discussão passou do ponto completamente, né? Então, e eu acho que vai aparecer alguma razoabilidade nessa discussão. Então, eu acredito que na parte de bolsas, assim, eu estou com um viés um pouco mais cauteloso nesse sentido, apesar de reconhecer o sazonal, apesar de bolsa lá fora, eu acho que a gente vai testar um pouquinho essa festa aqui. Mas, de novo, talvez seja, de novo, um grande buy the dips na margem de novo. Tá? Mas é isso, mas vamos testar esse cenário. Boa. E você, Paulo? Você falou que está alocando bem no mercado internacional. O que você está, qual a visão? Alguns setores mais específicos? Tech ou velha economia? O que você está de olho lá? Eu acho que a gente está naquele ponto, né? Se o Léo está discutindo isso, se o André está discutindo isso, se todos os economistas só discutem isso, é porque tem boi na linha, né? E acho que está claramente, a gente não é pago aqui para
acertar o futuro. A gente é pago aqui para ver onde tem mais assimetria e se proteger das assimetrias ruins e comprar as assimetrias boas. E acho que a assimetria ruim está clara no juro americano, né? Não sei se vai acontecer agora, se vai ser daqui a 3 meses, 6 meses, não faço a menor ideia. Eu só acho que a tendência é para um lado, né? Não dá para ficar muito menor do que -1 e se voltar para o normal, porque a economia está normal, as pessoas estão empregadas, a inflação começou a incomodar, a economia está saudável, você não precisa continuar injetando corticoide na economia se a inflamação já passou. Isso não combina com mercados emergentes. Claramente, pode colocar no gráfico juro americano e fluxo para mercados emergentes, dinâmica de bolsa de mercados emergentes, você vai ver que é uma dinâmica muito ruim, né? Coloca-se em cima disso ainda os emergentes com beta mais alto, que estão com problemas idiosincráticos específicos. Não preciso falar aqui, né? Que o Brasil está talvez no olho do furacão. Então, assim, acho que por tudo isso, esse é o que o André falou aqui, que ele não está tão preocupado com o doméstico, está mais preocupado com lá fora. Eu acho que é correto. Acho que lá fora está ruim e eu estou mais preocupado do que ele com o doméstico. Porque, assim, eu vi o Mansueto falar aqui, e ele é um ótimo economista, mas é o seguinte, o Brasil nos últimos 12 meses resolveu que o problema fiscal nosso ia ser endereçado por uma questão de imposto inflacionário. Então, vamos deixar a inflação embora, vamos trabalhar com juro real muito baixo, que nem os países desenvolvidos, a receita do governo explode, a dívida, né, o deflator do PIB comprime pra caramba, e aí a nossa relação dívida-PIB fica maravilhosa, fizemos um belo ajuste fiscal. Só esqueceram de combinar com os russos, né, que é a camada pobre da população que está pagando a conta, né, um estrangulamento boçal da renda disponível, e eu acho que o Brasil vai gastar 10% do PIB, que a gente não teve. Foi uma ilusão achar que a gente economizou 10% do PIB para resolver um problema fiscal. Provavelmente os políticos vão gastar 10% do PIB em ajudas emergenciais para recompor a renda desse povo que foi amassado por conta de um Banco Central que fez uma política monetária completamente esdrúxula para um país emergente como o Brasil. Então, eu sou bem pessimista em relação ao fiscal brasileiro. Eu acho que essa conta aí meio simples a relação dívida-PIB num momento onde o juro real, num país que nunca teve juro real negativo, ficou 10% negativo durante o tempo, achar que isso é solução. Se fosse solução, a Argentina não estava onde estava, a Turquia não estava onde estava, e a gente, infelizmente, faz parte desse grupo. Lá fora, eu acho que tem que ter uma carteira equilibrada. A gente está nesse ponto do ciclo que é um ponto já de economia mais madura, então não é para ter cíclico na veia mais, que nem foi o primeiro semestre, mas ainda tem coisas cíclicas legais de ter, principalmente as mais baratas, e eu estou com o Léo e com o Márcio, eu acho que as commodities estão bem baratas assim, no relativo, é um cíclico realmente deep value, e eu acho que a China não vai explodir. Eu acompanho a China há 30 anos e sempre nesses 30 anos ouço a história que a China vai explodir, até hoje não aconteceu, e eu acho que não vai acontecer dessa vez, de novo. Acho que a gente está numa transição energética importante, acho que tem muito mais renda na classe C e D do mundo, até porque a gente está vendo aqui no Brasil, esses corona vouchers que vieram para ficar no mundo inteiro, todo mundo está elegendo o governo à esquerda, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, na Ásia. Só se tem governo à esquerda no mundo, e governo à esquerda significa expansão fiscal. Acho que essa expansão fiscal para recompor renda veio para ficar. E então a demanda de commodities vai estar muito boa e a oferta não tem. Não tem oferta de commodities. O preço do cobre está legal. Se quiser produzir mais cobre amanhã, 7 anos. O cobre que está sendo produzido hoje foi o cobre que foi investido numa infraestrutura para produzir esse cobre 7, 8 anos atrás. Então a gente vai viver vários anos aí de baixa oferta de commodities, na minha opinião.
E o valuation, de novo, eu não estou aqui sendo pago para prever o futuro, eu preciso olhar onde está o preço. Eu acho que o preço das empresas de commodities é muito assimétrico para um cenário que até te tira um pouco de risco Brasil. E o que mais a gente tem fora, a gente está comprado meio que no kit qualidade das empresas que geram caixa, que tem um duration de valuation não tão longo, porque de fato se o juro subir, as empresas que têm o fluxo de caixa lá na perpetuidade vão sofrer mais. Então a gente tem preferido empresas de qualidade, inclusive no setor de tecnologia, porque existe um mito que essa história nas empresas, as FANGs, são empresas de long duration assets e vão sofrer com juros. Não estou dizendo que não vão, mas se fizer a conta direitinho, as Apples da vida, os Facebooks da vida são fortíssimos geradores de caixa de curto prazo. E é engraçado porque nesse recente aqui, que começou uma discussão mais pesada de juros, as empresas que sim têm um fluxo lá no longo prazo, são as empresas menos rentáveis, são as ações que mais subiram recentemente no mercado mundial, aí as techs de múltiplo alto e que não geram caixa. Enquanto que as que geram caixa, que têm um fluxo mais de curto e médio prazo, no relativo não subiram tanto. É isso que a gente está preferindo nesse momento. Obrigado. Márcio, e um pouco da sua visão sobre o mercado global? Eu sempre achei que o maior risco é o juro americano, porque concordo com o que o Paulo falou no início, o pai de todos com certeza, é o juros longo americano, né? Só lembrando, né, que agora juro real para juro real, a gente está com 7% de diferença, né, um nível bem alto. Mas se o juro americano resolver abrir, eu acho que realmente um país como o Brasil, 80% de dívida PIB, pronto. Aí acabou com tudo mesmo. Eu vou ficar bem bearish também. Mas assim, eu não sei a resposta, tá? Esse ano eu já ganhei dinheiro e já perdi dinheiro tomado nesse daí que parecia ser a maior simetria. E todo mundo que eu conheço tomou juro americano. Teve gente que ganhou dinheiro porque tomou lá atrás, teve gente que perdeu, porque, sabe? Mas o que eu diria é o seguinte, algumas observações, tá? Assim, só para pensar, porque eu não sei a resposta do juro americano, assim. Eu acho que a primeira grande coisa que eu fico pensando é essa questão da oferta de mão de obra. Isso que está me deixando um pouco preocupado, porque pré-vacina, você fazia uma pesquisa, as pessoas não queriam trabalhar por dois motivos, né? Tinham a ajuda do governo, estou falando globalmente, né? Principalmente nos Estados Unidos, que tem mais dados. Não queria trabalhar porque estavam tendo ajuda do governo ou não queriam trabalhar por causa de medo da pandemia. Aí você teve vacina, vacinou bastante já no mundo desenvolvido, Estados Unidos, Brasil e na Europa, entre outros países. Você faz a mesma pesquisa, não caiu tanto. Isso me assustou um pouco, porque se você tem um déficit de oferta de mão de obra, e eu estou falando de números enormes, assim, era 60%, caiu depois da vacina para 40% de pessoas que não queriam procurar emprego nos Estados Unidos, por causa desses dois fatores. Se você tiver déficit de 5% de mão de obra, meu Deus, já é uma pressão inflacionária muito grande, porque assim, eu acho que essa questão do choque de energia e das commodities, assim, eu tenho uma visão bullish de commodities a longo prazo por causa da transição energética, mas particularmente certos níveis de preço, eu acho que são temporários, né? Eu acho que não dá para achar que o gás natural vai ficar esse nível de preço, né? Eu acredito que a gente tem spare capacity grande de petróleo no mundo, né? Arábia, Kuwait, Emirados, talvez alguns países menores ali da OPEP não tenham, mas outros têm. Eu acredito que a gente tem excesso, vamos ver. Então, assim, e também as economias desenvolvidas não são dependentes de commodities, né? O que você teve foi um choque de oferta. A gente teve a pandemia, isso que é o ponto, né? É um choque de oferta e demanda. Os governos equacionaram o choque de demanda, esqueceram do choque de oferta. Isso está acontecendo em tudo, mas vai passar. Agora, essa questão do mercado de trabalho, se teve uma mudança comportamental mais estrutural, eu tenho uma dúvida, que pode perdurar um pouco mais, aí você poderia, essa visão do Léo, que poderia levar os bancos centrais principais aí, o Fed, etc., a ter uma visão mais rock
E aí, não sei qual nível que o 10 anos vai, não sei, honestamente não sei, porque também a pergunta que é a pergunta que a gente tem que fazer, qual que é o juro real, né, de longo prazo, qual que é? É esse -1 aí, ou vamos voltar para zero, vamos voltar a ter term premium? Eu não sei a resposta, e eu acho que, meu guess é que vai ficar negativo forever, porque os países se endividaram tanto que se você, em algum momento, resolver ter um juro real, um term premium, é muito bear para os mercados, é muito bear para tudo, para Bovespa, S&P, eu acho que tudo, né? Porque o S&P também está num nível de múltiplo alto. Concordo, Paulo, são empresas de maior qualidade, é um país muito melhor em comparação com o Brasil, mas então assim, esse sim realmente é a minha maior preocupação, mas eu acho que tá difícil ter uma resposta. Eu realmente não sei. A gente investe lá fora também em temas que a gente tem muita proximidade, tipo mineradora de lítio, que a gente tem uma visão estrutural, de cobre, empresa muito específica que a gente conhece, tipo essa investida da Suzano, que é Spinova, que é uma empresa de tecido com celulose, mas coisas muito específicas, muito bottom-up. Concordo também que a visão do growth versus value continua mais arriscada. Eu teria um pouco de medo se a gente está nesse turning point possível aí do juro americano, se for para a gente ir para níveis mais elevados, o growth realmente melhor estar fora, né? Assim, essas empresas que não têm lucro, negociam EV sales, EV, acho que é melhor estar fora e se tem que estar em empresa, óbvio que tem a visão do lado, tem que botar em caixa, né? É uma boa, eventualmente, expose falando, vai ser melhor ter estado em caixa, mas é melhor, se tiver que estar em empresa mais sólida, mais velho, né, do que o growth, eu acho. Tá? Tá ótimo, obrigado. Agora conectar um outro assunto aqui importante, que eu acho que está bastante em voga agora. O Brasil viveu aí o maior, né, ano do mercado de capitais aqui em número de IPOs, né, de companhias e valores, mas sem dúvida não foi o melhor ano. Né? Tivemos as performances das ações pós-IPO estão realmente bem abaixo dos preços iniciais. Então, eu queria entender um pouco a visão de vocês em relação a isso, se houve, né, algum erro generalizado de pricing, talvez, ou basicamente uma visão que, né, o mercado chegou e deu de cara com uma piora generalizada do mercado. E um outro ponto também, né, grande parte desses IPOs foram ancorados por investidores internacionais e os mesmos já, né, aportaram aí praticamente 53 bi de reais aqui na B3, enquanto pessoas físicas e fundos saíram. Né? Se até quando, vocês imaginam, qual é a razão do investidor estrangeiro continuar ainda, né, aportando aqui no capital aqui no Brasil? Começar, Paulo? Essa é uma pergunta que eu me faço todo dia, né? Porque esse gringo não para de comprar Brasil. Eu não tenho uma resposta para isso. Tem algumas coisas que pode ser algumas pistas, que pode até estar virando, né? Parece que quem está comprando esse gringo, que está comprando o Brasil, é um gringo mais de mercados emergentes, que teve um problema seríssimo no maior mercado emergente do mundo, que é a China, né? Então a China, enfim, está tendo um chacoalho lá na economia, setor de housing, mexeu com a regulação do setor de tecnologia, que é muito pesado nos índices de mercados emergentes. O pessoal deu uma panicada, saiu de lá e olhou e falou, para onde eu vou? É dinheiro dedicado para emergente, né? Para onde eu vou? E aí lá tem um pouco que foi para o Brasil, tem um pouco que foi para o México, tem outros mercados emergentes. Então teve uma corrida fora China, entra Brasil, México, etc. O que eu estou vendo na margem é o pessoal ficar mais confortável com a China. Acho que o governo chinês está dando alguns sinais de que a questão do setor de housing é uma questão que eles estão toreando razoavelmente bem, que foi muito targeteado nas empresas alavancadas, começando a ficar mais confortável também com a questão de regulação do setor de tech lá, que caiu muito. São ótimas companhias, diga-se de passagem. E aí eu estou começando a ver voltar algum apetite por China. Talvez, se isso se materializar mesmo, aí esse dinheiro que veio de lá para cá, vá de cá para lá.
e aí talvez a gente veja a saída do estrangeiro do Brasil. Mas é uma pergunta assim, realmente que eu fico me fazendo, assim, o que eles estão vendo de tão bom que a gente não está em relação ao Brasil. E com relação aos IPOs, tal, acho que é um ciclo normal, teve um juro real menos, sei lá, ex-ante, menos 10% no Brasil, não tinha o que fazer na renda fixa, a renda fixa gigantesca nesse país. As pessoas foram para o Bitcoin, foram para a Bolsa, normal movimento, muitos fundos foram criados, euforia sobre IPOs, e agora está tendo a correção natural de mercado, e aí os IPOs são naturalmente menos líquidos, né? E na hora que você tem resgate dos fundos de ações, tá todo mundo, né? A gente está vendo aí o mercado de fundos sofrendo resgates importantes, aí o cara tem que vender tudo, inclusive o IPO que ele comprou, e acaba criando uma assimetria. Até tem empresas muito boas que vieram aí nesse ciclo nos últimos 12 meses que claramente caíram muito abaixo do valor intrínseco, mas eu não acho que vai voltar agora. Eu acho que enquanto tiver essa dúvida toda no ar, liquidez, e você não vai querer estar em small caps, a não ser que o seu mandato seja de muito longo prazo, que você possa se dar o luxo de deixar lá e olhar daqui 3, 4, 5 anos, que eu acho que tem algumas sim histórias de small caps que vão bem, mas nunca small cap outperforma nesse ambiente onde o juro está subindo, onde tem dúvida macroeconômica. É o contrário, na hora que acalmar e ficar claro para onde vai o fiscal Brasil e, enfim, o Banco Central voltar a pensar em cortar juros, aí sim vai ser hora de comprar small cap. Acho que por enquanto vai ser um dead money. E acho que o mercado de capitais para renda variável está fechado, e acho que deve ficar fechado aí até a decisão da eleição do ano que vem. Obrigado. Léo? Primeiro, sobre a questão dos IPOs, tem uma frase famosa, a história não se repete, mas ela rima, né? Então, é um ciclo, é normal. Você geralmente começa com as melhores ideias, você geralmente começa com sucesso, e aí aquilo chama outras ideias, né? Geralmente num ambiente de muita liquidez, muito procíclico. Olhando a Expost, talvez, eu participei, né, desse mercado, claramente a gente cometeu alguns excessos, eu acho, não tem como dizer. A gente veio em 2 setores, particularmente nesse ciclo, teve bastante coisa na parte de tecnologia e saúde, 2 setores que o mercado brasileiro, os investidores de certa forma conhecem menos, então claramente ocorreram erros de precificação, ocorreram erros de entendimento, mas eu ainda acho na linha do Paulo, natural, e principalmente você teve um choque na margem nos últimos meses de cuja oportunidade de dinheiro, tá? Então, mas está fechado, mas tivemos histórias de preços ruins, sim, é inegável, tá? Quanto à discussão de fluxo, eu concordo um pouco com o Paulo, que teve sim, a China chegou a ser dita que era não investível, né, digamos, por tudo que estava ocorrendo, por tudo que ocorreu, né? E mesmo a classe de emergente não sendo muito valorizada na margem, acabou que pode ter tido algum fluxo. Agora, eu acho que o fluxo que veio para o Brasil foi principalmente que tinha uma perspectiva do investidor estrangeiro, e de forma geral dos investidores, que o câmbio real brasileiro estava desvalorizado, né? Então, isso é um input na cabeça. E tem muita liquidez no mundo. Então, no IPO, que você precisa de 5 investidores estrangeiros, gente, é the winner's curse. Você só precisa encontrar alguém, né, alguém querendo investir, que acerte, que tenha a compreensão errada daquele negócio que dá, seja no IPO, seja no investimento. Então, acho que teve muito investimento no Brasil, que, às vezes, um pedaço desse investimento não tem uma grande compreensão do macro do Brasil. É muito um modelo de mean reversion, é muito que as coisas acabam que terminam bem, entendeu? Então, eu acho que se houver uma percepção que a gente está realmente piorando e vai continuar piorando, acho que tem espaço para sair desse investidor estrangeiro, sim. Tá? Do lado da pessoa física, do investidor institucional, que foi um outro componente nesse fluxo, do investidor em fundos, a pessoa física realmente no ano está meio próxima do zerado, etc. O investidor institucional brasileiro, os multimercados foram até vendedores, os fundos de bolsa compradores. Eu não sou muito animado com o fluxo de local, porque eu acho que a gente ainda não parou de subir os juros, né?
o CDB pré de um banco, um título de crédito, vai estar muito competitivo quando a gente olha em termos de taxa nominal. Então, e o fluxo tem uma coisa interessante, é uma coisa que tem persistência estatística, gente. Você está entrando, se você me disser que entrou dinheiro hoje no fundo, eu vou falar, amanhã vai entrar no mercado. E se estiver saindo, eu vou falar que amanhã vai sair, é o melhor bico. Isso serve para investimento em bolsa, serve para investimento em fundos, ele tem persistência estatística, as decisões são tomadas aos pouquinhos, vão indo, né? Vão indo e vai entrando aos poucos, vão fazendo alocações. Eu acho que a gente começou claramente a ter saída nos fundos, é visível, é só pegar qualquer estatística. Eu acho que tem bastante aí para tempo e algum dinheiro para sair. Tá? Então, eu não sou acho que a gente vai ter isso. O cara que está vendo o valor que vai voltar a comprar, as empresas, a gente vai ver recompras muito agressivas, isso já está ocorrendo. Natural nesta hora, tá? É natural. A Vale, mês passado, comprou, sei lá, os últimos 30 dias comprou mais de 5 bilhões de reais. Natural. Vão ser os tomadores de última instância, o cara que está com mais caixa, o cara que tá vendo valor. Tá? Mas eu não, nessa parte de investidor estrangeiro, investidor de fundos, e mesmo esse local aqui, eu não sou animado no curto prazo. Acho que o juros não parou, e eu acho que a percepção desse investidor estrangeiro sobre o Brasil, eu acho que ainda pode, digamos, do pedaços dele, piorar. Tá? É isso. Legal. E você, Márcio, qual que é a visão do fluxo? Não, então, assim, eu acompanho isso há um tempo. Na parte local, concordo com o Léo falou. Na parte externa, assim, a visão que a gente tem é a seguinte. Eu acompanho isso há muito tempo. Quando o Brasil como o market cap do Brasil, como percentual do market cap global, quando ele cai muito, entra fluxo. Por quê? Quando a bolsa está subindo lá fora, porque tem uma certa reponderação de carteira. Tem investidor passivo. Eu acho que é menos a questão de China, que esse fluxo está vindo antes do problema de China. O cara, assim, o S&P está dando porrada, está subindo, a Europa está subindo, o mundo está subindo. Aí, por exemplo, o market cap do Brasil hoje, em relação ao mundo, deve estar na casa aí de 0,8%. Já foi 3%. Então, assim, eu já vi esse fenômeno já aconteceu. Assim, chega a um certo nível que o cara repondera a carteira e traz fluxo mesmo. Tem cara que olha muito valor. Então, assim, esse é um fator. Né? Esse é um fator. Tem outro fator que é o seguinte. Minha carreira é muito longínqua lá atrás de sell-side, o Paulo também foi sell-side, né? Você lidando com cliente, tem muito cliente que o cara olhava Brasil assim, olha o minério de ferro. Sabe, que o cara comprava Brasil com umas correlações assim mesmo. A commodity está subindo, compra Brasil. Então, assim, tinha um fator de commodities alto, o cara compra Brasil porque é beta de commodities. Essa questão das bolsas subindo, o cara repondera. E em termos de valuation, o EWZ está no low em relação ao IEM, né? Em relação à bolsa de emerging markets. Então, assim, acho que são esses fatores que levaram esse cara a ter o fluxo. Com relação aos IPOs, assim, acho que uma coisa que a gente não pode perder de mente é o seguinte: o Brasil ele tem uma coisa que nossos vizinhos aqui não têm, que é escala. Né? A gente tem escala. Então, tem negócios que você olha assim e fala, caramba, tinha esse negócio aí, olha que rentável esse negócio. Né? Então, assim, quando você dá uma oportunidade, que foi o que o Paulo e o Léo descreveram, o ciclo, o juro caiu, realmente tem muita coisa para vir para o mercado, e eu acho que as empresas que vieram foram boas empresas, tirando uma ou outra empresa, que foram empresas ruins, aí teve uma questão de uma outra com valuation errado, mas eu acho bem fair o ciclo. Eu ganhei, perdi dinheiro com IPO, acho bem normal, e torço para que um dia, né, melhore e tenhamos um monte de IPO mesmo para fomentar a produtividade. Tá? Outro fator importante também que eu esquecendo. Quando você compara o market cap de tecnologia do mundo versus o Brasil e a América Latina era muito, muito baixo. Né? E o Brasil tem essa propensão a ter empresas boas de tecnologia, porque a gente tem um mercado que é consumidor relevante, né? O nosso engajamento na mídia social, na internet é grande, né? Como pessoa, e o nosso custo de produzir é baixíssimo. Né? A gente tem 12 data scientists em equities
assim, compara o custo nosso comparado com o pessoal lá dos Estados Unidos em dólar, é ridículo, e a gente produz a mesma coisa que os caras, assim, é peer-to-peer, né, na mesma função. E a gente tinha um percentual do market cap em tecnologia muito menor do que qualquer outro país, do que Índia, China, do que país desenvolvido. Então, acho que era natural você se abrir uma janela, vem um bando de empresas de tecnologia. Legal, bacana. Pessoal, eu queria abrir um espaço agora para a gente, para perguntas. Quem tiver interesse é só levantar a mão, que o pessoal vai levar o microfone. Fiquem à vontade aqui para interagir com a gente. O pessoal está meio tímido aí. Tem uma lá no fundo. Oi, boa tarde. Rafaela, da Flip Investimentos. A minha dúvida vai mais para o Márcio, mas também aberta, claro, a todos os gestores. Principalmente no cenário, né? Eu acho que a pergunta a gente entendeu muito bem e a gente sempre estuda isso. Para onde vai, o que está acontecendo, o cenário é caótico, mas como proteger? Qual a melhor ideia de alocação para esse momento, na perspectiva de vocês? Se lá fora a gente tem um risco, aqui dentro nem se fala, aonde colocar o dinheiro? É para eu responder, né? Primeiro? Isso. Não, eu acho que, assim, certamente, se você tem uma visão bearish, a minha visão é caixa. Eu acho, assim, um dos maiores investidores, assim, de performance de longo prazo, assim, de todos os tempos, disse uma coisa assim, que eu fugi o nome agora do Margin of Safety, me ajuda aí, Léo, escreveu o Margin of Safety, o Seth Klarman, o retorno dele era sensacional, carregando na média assim, 30% de caixa. Então, assim, caixa é uma coisa salvadora, tu fica lá com caixa, aí o mercado colapsou, aí você compra, entendeu? Eu acho que, assim, se você tiver com uma visão negativa, porque às vezes tenta proteger com uma coisa ou outra, vou comprar, por exemplo, eu gosto muito de algumas empresas de commodities, né, alguns temas. As empresas de commodities, o real está... O Paulo acompanha commodities, eu acompanho há 20 anos, o Paulo deve acompanhar até mais tempo que eu, assim, só o real, nesse nível que está, eu acho que já justifica as empresas de commodities estarem muito baratas, mas ainda assim o mercado cai, a Gerdau cai, a Vale que está caindo, a Suzano está caindo, então acho que nessa hora aí, se tiver negativo mesmo, é caixa. Legal, querem complementar ou cash is king mesmo? Eu acho a coisa boa nesse sentido é que o caixa vai ser melhor remunerado nos próximos meses e trimestres. Mas eu tendo a concordar com o Márcio, que é muito difícil responder essa pergunta, Rafaela, assim, de uma forma clara. Geralmente o que é safe é caro, né? É da vida. Geralmente o que dá conforto é caro, né? Então, a coisa boa, digamos, é que a gente vai voltar a ter juros nominal elevado e real. Coisa boa, nesse sentido, né? Você carregar caixa vai custar menos. Eu acho que o caixa é importante agora pelas incertezas, tá? Acho que a gente vai ter uns próximos 12 meses, digamos, de bastante incerteza, aqui falando de Brasil. Então, neste sentido, caixa como uma opcionalidade para você, digamos, se mexer, ele, dado que o juros está subindo, dado que o seu custo de oportunidade está subindo, eu acho que ele tem algum sentido, tá? Eu só tomaria cuidado. Eu acho que como investidor, aí é que olhando pelo lado da pessoa física mesmo, eu acho que você tem que tentar ter, digamos, e não é estar super diversificado, não é nada disso, é ter um portfólio que você esteja preparada para a maioria dos cenários. Eu acho que, olhando, digamos, falando do dólar, por exemplo, cada um tem que ver, olhar seu portfólio, seu desejo de consumo, suas preferências, e olhar e talvez pensar se é para ter um pouco ou não. O que não dá é no momento do pânico, no momento que está tendo sangue nas ruas, aí sim você querer se defender.
que aí vai sair caro com certeza, tá? Independente da sua decisão. Mas eu particularmente, eu acho que o caixa, nesse sentido, ele é apropriado para os próximos meses, digamos. Assim, a gente lá na RPS, a gente olha mais do macro para o micro, né? O Márcio é mais especialista do micro para o macro, o Léo, acho que faz o meio do caminho, mas, assim, como regra de bolo, né? Então, momento de maior dúvida, maior liquidez, então evitar small cap. A gente está vivendo um problema claríssimo de renda no Brasil, não precisa ser macroeconomista genial para entender isso, né? Inflação alta, salário parado, as pessoas estão com dificuldade para pagar o gás, pagar a gasolina, pagar a carne que subiu muito, então tem um problema de renda, que por mais que o governo faça Bolsa Família 400, 500, 600, não vai resolver esse problema de renda de curto prazo. Então, coisas que dependem muito de renda, coisas cíclicas, coisas que o cara tem que estar muito otimista para comprar, apartamento, carro, coisas que dependem de crédito. Eu evitaria todos esses tipos de negócios que estão associados a isso. Então, faria uma carteira de coisas mais básicas, né, mais defensivas, setores que dependem menos do PIB, dependem menos de confiança. Eu iria por aí. E privilegiando qualidade. Então, se você estava lá na terceira colocada do setor A, porque ela estava mais barata e ela podia ter um re-rating, eu acho que agora você tem que ir lá na primeira colocada, fica no craque, fica no cara que tem a melhor marca, o melhor balanço, a melhor execução histórica. Mesmo que você não ganhe tanto quanto o cara do terceiro lugar, com certeza, se o cenário se deteriorar mais, você vai estar mais protegida. São algumas regras de bolo para você fazer, que eu acho que vai funcionar, dado que estou entendendo que o cliente quer ter uma carteira de ações, ele não quer sair do mercado. Eu acho que tem que ter mesmo. Você tem que ter uma alocação, talvez estrutural, em ações que faça sentido em longo prazo. Agora é uma carteira mais defensiva, com certeza. Bem, obrigado. Então, pessoal, já estouramos aqui o tempo. Agradecer novamente o trio, né, por toda a aula aqui que tivemos. E muito obrigado a todos aqui no final desse painel.